Fala, torcida vascaína, mais um drop sobre Vasco para comentar Atlético Goianiense 2, Vasco 1. A primeira derrota do Vasco no ano, a primeira derrota do Vasco depois de 34 jogos invictos. Num jogo que a gente já previa que ia ser difícil, no meu preview aí da rodada, eu falei que o empate já estava de bom tamanho, porque simplesmente a gente ia jogar sem Nenê, nosso principal jogador. Para você ter uma ideia da importância do Nenê nesse time, no último mês, a gente tá fazendo a eleição dos melhores do mês, eu pude contar, foram 16 gols do Vasco. Desses 16, metade foi do Nenê, 8 gols. Dos 8 que sobraram, 5 foram com assistência do Nenê. Ou seja, de 16 gols do Vasco no mês, 13 tiveram a participação do craque. Quer dizer, achar que a saída dele não vai fazer falta no time, vai fazer, com certeza. Aí você pega um jogo que já tem esse problema, e você pega ainda o time jogando mal, dando azar de botar a bola na trave e a bola não entrar, e jogadores falhando bizonhamente, não tem jeito, vai perder o jogo, né? E o que mais eu posso falar? Falando especificamente do jogo, eu queria dizer que tem jogadores, fiquei pensando durante a partida, que são simplesmente insubstituíveis. Eu fiquei pensando nisso muito por causa do Nenê, obviamente, e também do Martin Silva. O Jordi falhou, o pessoal começou a reclamar, o Jordi não sabe agarrar, o Jordi é ruim, sempre acreditei. Eu acho o Jordi um bom goleiro. Agora, tá começando. Goleiro é uma posição que você pode reparar. Normalmente os goleiros top, eles já são mais velhos. Começa ali com os 27, 28 anos, porque a experiência é uma coisa que influencia muito no desempenho de um goleiro. De perceber a situação de jogo. Com certeza o Jordi, se ele for um jogador esperto, ele já vai perceber o erro que ele fez de sair com o pé quando devia ter saído com a mão e já vai se aprimorando para o futuro. Agora, é o que eu estou falando. Isso quer dizer que o Jordi, assim como nas outras partidas o Jordi foi super bem, agarrou, defendeu, o pessoal estava falando, Jordeu, isso não era para tanto. Agora, porque o garoto falhou, não é também para crucificar, não é goleiro pro Vasco. Eu acho que é um bom goleiro reserva pro Vasco. Tá tendo a oportunidade aí para amadurecer, para no futuro, quando o Martin Silva sair, ele pode vir a ser o titular? No futuro a gente vai ver. Se ele fosse o goleiro titular do Vasco hoje, talvez fosse interessante a gente estar procurando um outro, porque realmente um goleiro que falha com a frequência que ele está falhando, não é o ideal, mas para goleiro reserva porque, gente, vamos combinar, que time no mundo tem um goleiro reserva na altura do goleiro titular? Se teu time tem um goleiro reserva que é do mesmo nível do titular, das duas uma. Ou seu time é o Real Madrid, que tem dinheiro para gastar, pagar salário de titular para um goleiro que vai ficar quase o tempo todo no banco, porque o goleiro reserva é uma posição que quase não entra. Ou então, o teu goleiro titular é tão ruim que quando entrar o reserva você nem sente a diferença. Que é meio que foi o Vasco em 2013. Só para ficar num exemplo traumático recente. Então é isso, não adianta. Jogador bom é insubstituível. O mesmo vale para frente, entendeu? Vamos jogar sem Nenê. O que o Jorginho pensou? Botar o Pikachu para jogar numa posição parecida com a do Nenê. O Pikachu poderia fazer uma função ali de armar e não mudar muito o esquema tático do Vasco. Agora, eu entendi por quê. Porque o Nenê, quando ele joga na frente de atacante, ele cai muito pela direita. Voltando, assiste aí o nosso último programa sobre Vasco, com os gols do mês, você vai ver que vários lances surgiram com o Nenê cruzando a bola da ponta direita. O Pikachu, que é um ponta direita, não sei porquê, ficou afunilando pelo meio do campo, quase não apareceu. Méritos aí também para a defesa do Atlético Goianiense. E acabou sendo substituído pelo Éder Luiz no segundo tempo, que também melhorou um pouco no começo do jogo ali, jogando de atacante, porque ele não está fazendo a mesma posição exata que o Nenê, mas também foi mal, falhou, fez muita besteira e não agradou. Outra possibilidade que o pessoal vinha, e aí também vale mais uma vez aquela coisa do não tanto ao mar nem tanta terra, quando a gente estava discutindo quem poderia ser substituto do Nenê,
Muitos falaram no Evander, porque o Evander é bom, é da seleção, bababá. E realmente pode ser um jogador é um jogador com potencial, que eu acredito. Mas assim, não vai achando que vai botar ele titular, o garoto de 18 anos, entrando, primeira partida, e vai estourar, sabe? Dificilmente acontece assim com o jogador da base. Não for um Romário, um Edmundo, tem uns caras que você, novinho, um Ronaldinho, um Neymar, tem uns caras que realmente são tão fora de série que você bota o cara com 17 anos, o cara já começa destruindo. Mas na maioria das vezes não é assim. Basta lembrar, só para ficar também mais uma vez em exemplos recentes do Vasco, Felipe Coutinho quando estreou no Vasco, Alex Teixeira. Alguém tem dúvida do potencial do Felipe Coutinho? Hoje em dia? Óbvio que não. Agora, vai ver quando ele estreou no Vasco. Como tinha gente que cornetava, esse é o Felipe Coutinho, esse que joga tudo. Então, é isso. O Evander vai ter seu tempo, tem que ser aproveitado. Mas eu acho que também não é a solução para entrar assim, substituindo. Ele tem que ir aos poucos, ir aprendendo, cadenciando, ganhando experiência. Com o tempo, ele vai, se continuar no Vasco, vai alcançar esse ponto aí de estrela do time, tenho muita confiança nisso. Então, sem Nenê e sem Martin Silva, ficou muito complicado de vencer, ainda mais com o time todo jogando muito mal. Andrezinho, que era um cara que a gente esperava, né? Botava. Que eu sempre fico falando da trinca de craques do Vasco, a trinca insubstituível do Vasco, Martin Silva, Nenê e Andrezinho. Hoje só tinha o Andrezinho, a gente esperava muito do Andrezinho, o Andrezinho não correspondeu. Isso tem muito a ver também, eu acho, com a ausência. A gente pode pegar o último jogo, quando o Andrezinho voltou, por exemplo. O Nenê no primeiro tempo também não estava jogando mal. Ele começou a jogar melhor quando o Andrezinho chegou, porque você precisa de alguém para dividir a marcação, para poder criar as jogadas. Então o Andrezinho sentiu a presença do Nenê, não jogou bem. O time inteiro, de uma maneira geral, não se comportou muito bem. Não teve... O maior destaque do time talvez tenha sido mesmo o William, que realmente entrou bem, conseguiu aí a vaga titular, não sai mais desse time. E... sem falar, teve os azares, né? Teve a bola do Rodrigo na trave, bola do Evander na trave, e principalmente teve as falhas ridículas. A do Jordi, que a gente já comentou, e principalmente a do Rodrigo, né? Rodrigo fez uma partida terrível hoje. Falhou, deixou a bola passar por debaixo da perna. No primeiro tempo já desistiu da corrida no meio do caminho. O atacante do Atlético Goianiense só não fez o gol ali por pura incompetência dele. E... aí não tem jeito, né? O Rodrigo é um jogador que tem seu talento, ele consegue... ele já tá um jogador lento, porque tá velho. Ele consegue, muitas vezes, como é que se fala? Remediar isso com um bom posicionamento, ele se joga na bola, consegue se recuperar, os jogadores mais velozes, mas o tempo, ele é inexorável, ele vai cobrando seu preço. Então eu acho assim... tem que barrar o Rodrigo? Não, o Rodrigo é nosso zagueiro, nosso capitão aí para essa temporada, sem dúvida. E agora, tem que ver pro futuro. Próxima temporada, com certeza, a gente precisa de um zagueiro no mínimo, se não for para substituir o Rodrigo, no mínimo para ter um reserva à altura aí, porque quanto mais passar o tempo, acho que mais o Rodrigo vai dar essas falhas. No mais, o que eu posso falar? Então é isso, vai voltar Martin Silva agora, o Uruguai foi eliminado aí da Copa América, o Martin Silva vai voltar antes do tempo, ótimo. O Nenê já cumpriu suspensão, volta na próxima, são um bom sinal. Volta o time, nosso time volta com todos os seus principais jogadores, o que é bom. Mas dá para mudar alguma coisa? Dá. Para mim, volta do Madison, mostrou que, Pikachu tá anos-luz na frente do Madison, tem que ser o titular da lateral direita. Eu acho que na frente não é Thales, nem é Leandrão a solução é o atacante mais veloz, talvez Caio Monteiro, talvez até mesmo Eder Luiz, apesar de estar errando muito as bolas. Isso, obviamente, enquanto a diretoria não acha uma outra solução aí para o ataque, porque não tem hoje nenhum atacante ali que enche os olhos da torcida.
e que consiga ficar à altura do time. É com certeza a posição onde a gente está mais carente. Certo? Então é isso. Bola para frente aí. Terça-feira tem sobre Vasco, programa sobre Vasco. Tô com novidades, tô pensando em umas reformulações aí. Mas terça-feira a gente conversa. Assina o canal, curte o vídeo e falou!